A paz do Senhor, queridos juvenis. Desde já quero dizer para vocês que estou muito feliz, né, por estar dando esta aula, haja vista que nós tivemos já outras aulas preciosíssimas, né, dos nossos professores. Hoje nós estaremos dando continuidade neste assunto a respeito do Antigo Testamento, né? Lições essas que nós vamos poder tirar conhecimento e também prática, a fim de que nós venhamos crescer também na graça e no conhecimento, como eu já havia dito em outras lições, e os professores têm enfatizado. Essa é a história de Israel, mas essa também é a nossa história. Então, gostaria de que vocês já estivessem com a sua revista, com a sua Bíblia. Já também queria que vocês já saudassem aqueles que estão nos visitando com bem-vindos. Você que é deste estado, você que é de outro estado ou de outro país, fique à vontade em estar conosco, né? Nós somos a Sala dos Juvenis, nós da idade de 15 a 17 anos, meu nome é Hércules, né? Hoje eu estarei ministrando essa aula para cada um de vocês. E você que talvez não faz parte dessa igreja, irmão Hércules, eu quero participar, eu quero ser um aluno da EBD, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Você também pode estar sendo um aluno da nossa EBD. Então, você se manifeste no nosso chat, diga o seu nome, que nós iremos adicionar vocês, né? E diremos, né, as diretrizes que você deve seguir, né? Já quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. É muito importante que vocês se inscrevam, até porque nós temos outras atividades que estão no nosso currículo. Por exemplo, nós temos os cultos de quarta-feira que têm sido abençoadores para cada um de nós. Nós temos tratado de assuntos pertinentes, assuntos que muitos de vocês juvenis ou de vocês jovens, adultos que estão nos assistindo vão poder encontrar em faculdade futuramente, ou já estão enfrentando esse tipo de temas, como o aborto. Nós falamos um pouco da criação, nós falamos um pouco sobre o ateísmo, nós falamos um pouco sobre o homossexualismo, nós falamos um pouco sobre o feminismo, falamos um pouco, futuramente nós vamos falar um pouco sobre o comunismo. Então estejam antenados que as quartas-feiras têm sido abençoadoras. Nós temos os cultos de sexta também, e cultos aos domingos, que temos a EBD, e cultos mais à noite. Então fiquem à vontade para estar se manifestando e se inscrevendo para que vocês possam ter todos esses materiais, e vocês podem também compartilhar com outras pessoas, né? Já vista que a pandemia ela trouxe para algumas pessoas algo negativo, que foi que muitas igrejas, talvez por forma desavisada, ou talvez não tenham a mesma estrutura que outras igrejas, então algumas fecharam, né? Então talvez você seja uma dessas pessoas. Então você está talvez desigrejado. Então nós louvamos a Deus, porque na nossa igreja o pastor ele teve a ideia de ter esse instrumento que é o YouTube, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Então, você que está nos visitando, você é um convidado especial para nós. Então, você acione o sininho para você receber todas as nossas notificações. Você que já é membro, compartilhe o link da nossa EBD. Eu creio piamente que cada um de nós temos vários contatos em nossos celulares. Então, nós usam este instrumento que Deus nos deu como celular, não como um meio para que
a gente possa ser preso, mas como um meio de abençoar outras pessoas. Então compartilhe, comentem no nosso chat. É muito importante que você dê o seu feedback no final da aula, o seu feedback ao decorrer. As perguntas é muito importante. Hoje eu pretendo fazer algumas delas. Espero que vocês respondam e espero também que vocês participem. Então, já gostaria de pedir a vocês que curvem a sua fronte. Nós estaremos orando para estar dando início dessa aula. Amém? Vamos orar? Curva a sua fronte. Senhor Deus, muito obrigado, meu Deus, por suas ricas e graciosas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor, meu Deus, se faça presente. Nós estamos, meu Deus, sedentos, meu Deus, por um zelo do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha sobre nós com o teu Espírito Santo. E que o Senhor, meu Deus, nos use como o Senhor quiser. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Deus. Amém. Hoje, como eu disse, nós vamos estar estudando, né? Como eu disse a vocês, nós estamos estudando essa revista, né? Talvez você que não é um membro da nossa igreja, nós temos esse exemplar dos juvenis. Como eu disse, os temas desse trimestre é uma viagem pelo Antigo Testamento, né? O comentarista é um teólogo muito conhecido. O irmão foi muito agraciado nos temas, nas abordagens que ele fez, uma linguagem bem acessível a cada um de nós, né? E eu também trouxe, por incrível que pareça, as lições bíblicas da classe dos adultos, né? Eu também sou aluno, então lá no terceiro trimestre da classe dos adultos, nós estávamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, eu vou estar usando a lição de número 2 dessa revista, que vai tratar do mesmo assunto, e na lição dos adultos tem algo a mais para nos acrescentar. Então, nessa manhã, você com a sua revista em mãos, nós vamos estar estudando a lição de número 10, no dia 6 de março, que tem como título Israel e Judá, a divisão do reino. Nesse mês, como todo mundo sabe, nós estamos no mês de jejum e oração da nossa igreja, 30 dias de jejum. E não há um tempo, eu gostaria antes de iniciar a leitura do texto áureo e do próprio texto que nós vamos ler, que é o texto em classe, para dizer que não há um tempo tão gracioso como o mês do jejum para cada um de nós. É um tempo de refletirmos sobre a nossa vida, é um tempo que você vai tirar para se achegar mais a Deus, é um tempo que você está mais sensível aos seus pecados. Então, não há um tempo em todo o cristianismo em que o povo se quebranta em forma de jejum, em oração, que o céu não está tão aberto. O próprio pastor Jairo faz uma ilustração do Charles Spurgeon dizendo que o céu, neste tempo, ele está mais aberto às nossas orações e Deus está com os seus ouvidos mais inclinados para nos atender. Então é um tempo de você buscar a Deus, é um tempo de renovo, é um tempo de que Deus irá efetuar suas obras no nosso meio e Deus irá, com certeza, trazer respostas para cada um de vocês, sejam na área espiritual, seja na área secular, seja na área financeira. Eu creio que neste ano será um ano muito próspero. Então, é um tempo para cada um de vocês tirar, para estar orando, estar se quebrantando. Nós teremos oração, com certeza,
todos os dias na igreja. Então vem estar conosco. Você, juvenil, você que nos visita, pode estar orando aonde você estiver. E Deus irá responder em Cristo Jesus todas as nossas orações feitas de maneira quebrantada, feita de maneira humilde. Amém? Então queria estar tirando esse tempo mesmo para estar falando um pouco desse mês, que é um mês muito gracioso da nossa igreja, que é o mês de março e setembro. Amém? Então, o nosso texto áureo está em Mateus capítulo 12, verso 25, que diz assim: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, verso 25. O nosso texto, que nós vamos estar lendo, a nossa leitura em classe está em 1 Reis, capítulo 12, do verso 6 ao 10 e do 16 ao 20. Para quem tem o nosso devocional, está na página 1107 do nosso devocional. Para aqueles que nos visitam, nós temos um exemplar, nós temos um devocional, nossa igreja, nós temos os direitos autorais de uma Bíblia chamada Bíblia McCheyne, que é uma leitura devocional, é essa Bíblia aqui, onde nós lemos a Bíblia toda um ano, onde nós lemos o Novo Testamento 2 vezes, os Salmos 2 vezes e o Antigo Testamento 2 vezes. Se você quiser saber mais da Bíblia ou adquiri-la, o exemplar, depois se manifeste no chat. Irmão Hércules, eu gostei, eu queria conhecer mais desse exemplar, eu queria começar a ler a partir de agora, como é que eu faço para adquirir? Então se manifeste no chat, nós estaremos direcionando você à melhor forma de estar adquirindo este exemplar. É um exemplar muito fantástico. Confesso a você que, se não fosse a Escritura e o poder transformador que ela traz na vida de um homem, talvez hoje eu não estaria aqui. Eu sou um fruto exatamente vivo do que a palavra de Deus pode fazer com um homem que estava morto e perdido nos seus pecados. É por isso que quando eu leio a Bíblia, e quando eu chego na carta que Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, eu entendo quando ele diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É exatamente isso. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela traz vida àquelas pessoas que estavam sedentas. E ela é eficaz para toda boa obra das nossas vidas. Amém? Então, você que está nos visitando, não precisa ficar frustrado, né? Talvez você pode ficar um pouco desnorteado. Do que esse irmão está falando? Que devocionais? Você pode acompanhar numa Bíblia na sua casa, normal, não tem problema nenhum. É o mesmo, os mesmos significados que estão na sua Bíblia, é o que estão aqui na nossa Bíblia também. Essa Bíblia ela é só lida de maneira mais sistemática, entendeu? Então ela é dividida por dias e nós lemos 4 capítulos por dia. Então, você tem curiosidade, fique com curiosidade, que esse irmão está falando ali de um devocional, achei bacana, achei descolado, achei legalzão. Então, se manifeste aí no chat, aí a gente vai direcionar você da melhor forma possível. Amém? Então nós vamos estar lendo 1 Reis, do verso 6 até o verso 10 e depois 16 a 20. Verso 6 diz assim, 1 Reis, capítulo 12, diz assim: E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos.
Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Gostaria que vocês grifassem esse verso 8. Eu vou repeti-lo novamente. O verso 8 diz o seguinte: porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Verso 16 agora. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou. E ele morreu, mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Amém? Vamos aos objetivos dessa lição. Nós vamos discutir um pouco sobre o contexto da divisão do reino unido de Israel. E também nós vamos apresentar os reinos do norte e do sul. E vamos refletir um pouco sobre os motivos e as consequências da divisão. Já de antemão, eu gostaria de dizer para vocês um pouco sobre a divisão. Nós temos vivido em um tempo, e nós vamos depois ver exatamente o que aconteceu com esse povo, como ele foi dividido e as consequências de cada um deles. Nós vamos ver que um ficou idólatra, o outro aceitou falsas profecias de falsos profetas. De uma coisa nós temos que aprender, que toda vez que há uma divisão, e aqui eu estou querendo dizer do lado espiritual, nunca, não tem uma só parte na Escritura quando isso acontece que Deus abençoa. Não tem uma só parte na Escritura em que vai dizer que Deus ele abençoa quando há divisão dentro da igreja. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 10, ele vai dizer que nessa igreja havia dissensões. No capítulo 1, no verso 10, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo corpo e em um mesmo
parecer, em um mesmo espírito e em um mesmo parecer, na verdade. Olha o que já estava acontecendo nos primeiros séculos. Depois, em Gálatas capítulo 5, quando ele vai falar das obras da carne, lá exatamente nas obras da carne vai estar dissensões, que é a mesma palavra de divisão. Já nos primeiros séculos, a igreja ela sempre sofreu divisão, igual exatamente nesse texto que nós, essa lição que nós vamos ler. Neste tempo aqui, na época de 722 a.C., houve já essa divisão. Depois, em 586, também teve outra divisão. Nós vamos tentar falar um pouco dessa divisão. Mas eu queria, a título de introdução, falar um pouco, usando um pouco o Novo Testamento, para dizer que a divisão no corpo da igreja ela traz sérios problemas para as nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer isso daqui, e quem leva essa carta para o apóstolo Paulo, que estava num tipo de prisão domiciliar, então ele tinha um pouco de acesso ainda, era Tito. E ele vai nessa igreja e vê que há vários problemas nessa igreja. Essa igreja é uma igreja muito problemática. E uma das coisas que existiam nessa igreja era a divisão. Qual o problema hoje da divisão? Sempre é num grupinho. Um grupinho que chega dizendo coisas, muitas das vezes, que o próprio pastor da igreja não está dizendo. E aí esses grupinhos começam a disseminar entre a igreja conceitos que não estão saindo dos nossos púlpitos. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ainda na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, ele vai dizer assim, as más conversações corrompem os bons costumes. O capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo, é um dos capítulos mais graciosos de toda a Bíblia, porque ele vai falar exatamente da ressurreição de Cristo. E sem ressurreição, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então a gente pode voltar para as nossas casas e os nossos afazeres, e se você quiser largar a vida cristã, você larga, é melhor você estar no mundo do que você estar na igreja não crendo que esse Cristo ressuscitou. Então, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, o próprio contexto do capítulo 15, ele está querendo dizer isso para cada um de nós. E aí, no verso 33, ele vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas por que ele está querendo dizer isso? Porque existia também, lá na igreja de Corinto, um grupinho que se batizavam pelos mortos. Hoje nós temos uma seita chamada os mormons, né, o mormonismo, que crê no batismo, o rebatismo dos mortos. Ou seja, uma pessoa ela se batiza por entes queridos, né, que já morreram, e ela vai se batizando ali, né? Então, mas surgiu de quê? Surgiu de dentro da igreja e de conversinhas, e Paulo vai lá e repreende esses irmãos severamente. Mas hoje nós temos uma igreja baseada nesse conceito. Nós temos também no primeiro século, só voltando aqui, só para dizer, que eu estou dizendo da questão de divisão, só para vocês entenderem que no primeiro século, as conversinhas que rolavam, aonde chegou, para vocês entenderem. Já no primeiro século existiam irmãos que falavam que Jesus não era 100% Deus, né? Então, hoje nós temos... Paulo escreveu várias cartas, se eu não me salvo engano, Colossenses é uma dessas cartas, Paulo refutando essa tese, o próprio apóstolo João, o evangelho, né, de João, que é um evangelho diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que tem uma ênfase diferente de João, porque João ele vai enfatizar que Jesus ele é o Deus encarnado, que ele é o Filho de Deus. É por isso que ele começa no verso 1 dizendo que Jesus ele é o Verbo, né? Então, que ele é o Logos de Deus. E aí,
Paulo também refuta, e as 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, é exatamente para refutar essa teoria que é agnóstica, né? Hoje nós temos as testemunhas de Jeová. Então, só para você ver que nada novo debaixo do céu, né? Como Salomão disse, não tem nada de novo debaixo do sol. O que houve antigamente, hoje, né? Só mudou a placa. Mas continua, as mesmas seitas, as mesmas heresias. Paulo, em Gálatas, vai tratar do assunto do sábado, depois também em Colossenses vai falar também do sábado, em Hebreus também, que Hebreus é um Levítico do Novo Testamento. Hoje nós temos a Adventista do Sétimo Dia, também, que também é uma seita. Nós temos a Adventista do Sétimo Dia, Adventista da Promessa, Adventista da Aliança, né? Então nós temos esses 3 tipos de Adventista, mas a que Paulo mais refutou, na época era outro nome, foi a questão do sábado, e hoje a maioria delas guardam um sábado, né? Totalmente de maneira equivocada. Então, só estou querendo dizer para vocês que sempre a conversinha, sempre aquilo que não é alinhado com o que os pastores têm dito para cada um de nós, vai causar uma divisão na igreja. E por que eu quero enfatizar muito isso aqui? Porque na idade que vocês estão agora, de 15 a 17 anos, e depois, quando vocês passarem para os jovens, é a idade das decisões de vocês. E se vocês agora não se alinhar ao que vocês têm escutado dos nossos pastores e dos nossos obreiros, principalmente do que os nossos pastores têm nos ensinado, vai gerar em vocês um tipo de divisão, um tipo de conceito anormal, uma anomalia. É uma anomalia. E aí, vocês têm que ter muito firme na cabeça de vocês quem vocês são. Por exemplo, nós somos uma Assembleia de Deus, nós somos pentecostais, ou seja, nós cremos na atualidade dos nossos, nós cremos no arminianismo, ou seja, nós cremos na presciência de Deus, nós não cremos no decreto de Deus, nós cremos na presciência de Deus, nós cremos no livre-arbítrio, né? Como o pastor mesmo disse, né? Esse livre-arbítrio que Adão e Eva só teria, e depois nós, né? Temos essa dificuldade de ter esse livre-arbítrio que Adão e Eva tinham. Então, como o pastor mesmo usou Romanos capítulo 7. Então, nós somos uma igreja Assembleia de Deus, nós somos pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons, nós somos arminianos, nós cremos na questão de escatologia, nós somos pré-tribulacionistas, nós somos dispensacionalistas, né? Então, isso tem que estar muito moldado na cabeça de vocês, porque hoje, principalmente os jovens, são muito levados por aquilo que está na internet, né? E isso tem que estar muito fixado na cabeça de vocês. Por exemplo, o Hernani Santos, ele não é o pastor da nossa igreja. O Hernandes Dias Lopes não é o pastor da nossa igreja. O Augusto Nicodemos não é o pastor da nossa igreja. Quem é o pastor da nossa igreja é o pastor Jaro e o pastor Jefferson. E eles que irão dar conta das nossas vidas. Não tem problema nenhum de nós vermos esses irmãos. Não tem problema nenhum. Nós temos só tomar cuidado, né? Porque eles pensam diferente em algumas coisas em relação a nós. Nem o Luciano Subirá é o nosso pastor. Por quê? O problema de nós usarmos algum conceito que eles tratam na igreja dele e nós acharmos que a nossa igreja também tem que falar a mesma língua, então isso pode trazer sérios problemas, isso pode trazer uma certa divisão dentro da igreja, e é sempre com um grupinho. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, e que isso sirva de lição para cada um de vocês, tomem cuidado com o que vocês estão lendo e com o que vocês estão vendo. Tomem cuidado, nós vamos ver depois na lição,
com os amigos, com os conselhos que vocês têm tomado, de pessoa muitas das vezes mais nova que vocês, na mesma idade, que não tem nada de Deus. Se tem uma coisa que é a marca da nossa geração, me permita usar essa palavra, é a tolice. Muitos de nós ainda não aprendeu a ter sabedoria. Apesar da Escritura, de maneira bem escancarada, dizer que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a Deus dá liberalmente. Mas nós precisamos de ter pessoas que são mais idôneas do que cada um de nós, mais sábias do que cada um de nós, para que nós não venhamos errar nas nossas decisões, sejam elas espirituais, sejam elas seculares, sejam elas depois profissionais. Então, só para vocês terem ideia de como, às vezes, um conselho errado pode gerar um sério problema. O primeiro ponto dessa lição, eu quis usar essa questão da divisão como introdução para vocês entenderem o que realmente aconteceu aqui nesse cenário. Então, o primeiro ponto aqui da nossa lição vai dizer o seguinte. O primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte, ó, o contexto da divisão. O da divisão diz o seguinte: apesar de Salomão ter sido sábio, isso não o impediu de errar, e sofreu oposição do povo. Ainda em seu governo, Jeroboão, filho de um dos seus homens de confiança, provocou uma revolta dos elevados impostos nessa primeira revolta. Jeroboão não foi bem sucedido e acabou tendo que fugir para o Egito, onde ficou sob a proteção do faraó. Segundo ponto, Roboão e Jeroboão. Após a morte de Salomão, as 10 tribos do norte não aceitaram que Roboão, filho e herdeiro direto, assumisse o trono. Isso porque previam que ele faria o mesmo que seu pai. Lembrando que Salomão, ele teve as suas dificuldades porque ele casou com várias mulheres, inclusive mulheres mistas. Salomão errou nisso. Salomão foi idólatra. Salomão, na época do seu reinado, ele teve as suas falhas. E vocês vão ver que não foi nada diferente depois do que os seus filhos fizeram. O que de fato aconteceu mesmo com o pedido dos anciãos para aliviar a cobrança dos pesados impostos sobre os cidadãos, Roboão preferiu seguir o conselho de seus amigos jovens e inexperientes, como ele, e cobrar impostos ainda mais pesados. Assim, houve um terrível descontentamento com o novo rei, a ponto de muitos romperem com ele. Então, Jeroboão, que havia regressado do Egito nessa época, foi feito rei por essas tribos dissidentes. E Roboão não teve escolha a não ser governar apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim. Assim, a nova configuração do reino passa a ser as 10 tribos de Israel, o reino do norte, já a outra parte se tornou o reino do sul. Judá composto pelas tribos restantes que aceitaram ser governadas pelo filho de Salomão, Roboão. Qual foi o resultado dessa divisão? Israel, que era uma nação sólida, grande e forte, após a divisão, se transformou em 2 nações menores, fracas e rivais entre si. O resultado foi trágico para ambas, pois viviam em conflito, o que as tornou presas fáceis para as grandes potências que surgiriam em seguida. Então, o segundo ponto aí, o reino do norte, e depois do terceiro ponto, nós vamos ver o reino do sul. Prestem atenção o que acontece com o pecado da divisão. Muda tudo. Muda tudo. O pecado, para vocês verem que Deus não está nesse negócio.
Então, olha só o que muda. Primeiro, muda a política. Lembrando que nessa época aqui era o rei, né, que era um governo teocrático, né? Ou seja, o rei tinha a incumbência de levar o povo a seguir aquilo que ele descrevia. Por exemplo, nós vamos ver Nabucodonosor, quando Daniel vai para a Babilônia, né? Nós vamos ver que Daniel muda os nomes deles, né? Inclusive para deuses pagãos. E uma das coisas que Daniel não faz, a única coisa que ele não faz é comer dos manjares, até porque isso era a única coisa que iria diretamente contra os mandamentos de Deus. Então, ele não quer fazer essas coisas. Só para vocês terem ideia, então Nabucodonosor era o rei e todo o povo era obrigado a seguir o que ele cria. Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Hoje, é claro que nós não fazemos isso, nós vivemos num país laico e cada um pode professar a sua fé, mas naquela época não. Se o rei era idólatra, o povo todo se descambava na idolatria e todo mundo estava nem aí para nada. Então, só para vocês terem ideia, o que acontece com o pecado da divisão, e aí muda tudo. Muda a política, é o que nós vamos ver, muda a religião e depois vem o fim. Deus, né, vem com a sua mão forte, braço estendido, e aí, irmão, eu vou dizer para vocês, é o que o pastor já disse já uma vez. A misericórdia de Deus, irmão, ela vem em cima de uma Ferrari. A misericórdia de Deus, ela vem em cima de uma Ferrari. Grifem isso, hein? Vem em cima de uma Ferrari. Mas o juízo de Deus, ele vem em cima de uma lesma. Mas quando ele chega, é sem misericórdia. Vou repetir. A misericórdia de Deus, quando ela vem, é em cima de uma Ferrari. Estou contextualizando para que vocês entendam. O juízo de Deus vem em cima de uma lesma. Mas quando ele chega, é sem misericórdia. Mas por quê? Porque a pessoa viveu brincando e viveu na prática do pecado. Então, quando o juízo chega, dificilmente uma pessoa realmente se arrependeu de verdade. Então, olha só o que aconteceu com o Reino do Norte e a política dele. As 10 tribos do Norte tinham como vantagem o fato de serem mais numerosas e de possuir a parte mais fértil do reino, inclusive as mais importantes fontes da água de todo o país. Porém, a desvantagem de ambos agora era a inimizade gerada e assim ficariam por um bom tempo. Jeroboão escolheu a cidade de Siquém para a capital. Após cerca de 5 anos sob o comando do rei Onri, a cidade de Samaria foi construída e se tornou a capital definitiva do norte de Israel. Eu gostaria de contextualizar, primeiramente, esse ponto. Nós estamos vivendo em uma época em que, e aqui eu não estou querendo entrar em questão política, mas para que fique bem claro para vocês, das escolhas que nós temos que fazer, quem vai estar no poder, governando. Se nós escolhermos uma pessoa que pensa, por exemplo, que pensa no Partido Comunista, talvez, eu estou falando aqui com jovens e com juvenis, que talvez vai falar igual Ezequias. Ou seja, não vai estar nem aí para nada, para o que vai acontecer posteriormente. Porque quem não sabe, Ezequias iria morrer e pede a Deus. E isso está lá relatado em Isaías, salvo engano, 38. Ia morrer, e aí ele pede um pouco mais de tempo e Deus lhe dá um pouco mais de tempo. Mas nesse tempo, exatamente, foi o tempo em que nasceu da sua descendência um homem chamado Manassés. Ele não estava nem aí para o seu tempo, e esse homem, para quem não sabe, que está lá relatado em 2 Crônicas 33, esse homem foi terrível. Esse homem passou
os filhos pelo fogo, esse homem foi um feiticeiro, esse homem foi um macumbeiro, esse homem foi terrível. Depois vocês podem olhar, lá e conta a história dele. 2 Crônicas, capítulo 33, conta a história dele. Mas por que eu estou querendo dizer isso para... Eu estou querendo assustar vocês. Para quem não sabe, o Partido Comunista, existe um manifesto comunista, no seu capítulo 2, vai dizer sobre a supressão da família. Eles querem acabar com a família e eles, lá nesse manifesto, eles até dizem assim, nisso realmente nós somos rigorosos. Para vocês terem ideia. Então, só para vocês terem ideia, quando esse Partido Comunista ele governa, uma das primeiras coisas é oprimir o povo. Eles desarmam o povo e, por último, o que acontece? O cristianismo, ele é o quê? Ele é o ópio. Ele que oprime. Então começa o quê? A perseguição. Então, talvez vocês, na idade que vocês estão agora, talvez vocês vão pensar igual a Ezequias. Eu não estou nem aí para o que vai acontecer futuramente. Eu não sou pai, não sou casado, eu não tenho filhos, mas um dia você vai ter. Então quem tem que tomar a decisão agora é vocês. De botar uma pessoa no poder que defende a família, que defende aquilo que o cristianismo sempre pregou. Então, tomem cuidado em quem vocês estão escutando, até na internet, que se passa por bonzinho. Existe uma oração feita no YouTube, do Hugo Chaves, que há 7 anos atrás foi essa oração, em que no meio da oração, que é a oração do Pai Nosso, eles trocam o nome de Deus e botam o nome de Hugo Chaves. Chaves nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá. Allá están los camaradas internacionales. Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo. Más líbranos de la maldad de la oligarquía, como el delito del contrabando. Porque de nosotros y nosotras es la paz y la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Chávez! Então, o comunismo, ele não é só um conceito, ele é uma religião. Ele é algo que as pessoas defendem com unhas e dentes. Então, nós temos que tomar muito cuidado com quem vai estar no poder nos meses que nos seguem de eleição. Porque o povo de Deus, realmente como Osés, capítulo 4, verso 6, diz que o povo de Deus perece, é por falta de conhecimento. É porque não quer saber de nada. Não quer saber da realidade dos fatos. Estão vendados. E estão defendendo causas que não deveriam defender. O pastor, certa feita, dizendo um pouco sobre o nazismo, e no nazismo eles tinham uma frase usada como os idiotas úteis, que eram pessoas que eram massas de manobra, que não sabia de nada, não sabe, e é exatamente o que acontece com a gente. Muitas vezes nós não sabemos de nada, e nós estamos defendendo bandeiras, nós estamos defendendo causas que nós não sabemos. Nós somos feitos massa de manobra. É exatamente o que aconteceu com esse povo aqui. Esse povo muda a política, esse povo vai mudar a própria religião, que é o ponto 2. Olha o que diz o ponto 2. A religião. Jeroboão temia que o povo do norte, Israel, se ajuntasse ao povo do sul de Judá, unificando novamente o reino.
e se levantasse contra o seu governo. Afinal, ele não era descendente de Davi, por isso pedia que o povo fosse até Jerusalém ao templo para realizar sacrifícios e ofertas. Em vez disso, mandou construir 2 santuários no norte, um na cidade de Dan, outro em Betel, os quais eram completamente idólatras, com bezerros de ouro. Jeroboão também escolheu novas datas para os feriados religiosos e constituiu sacerdotes particulares que não eram da tribo de Levi. Dessa forma, o rei idólatra corrompeu toda a nação. O fim do Reino do Norte. Israel sempre se caracterizou por certa instabilidade política em seu território em 209 anos. Houve 19 reis de diferentes dinastias, todos idólatras. Ocorreram vários golpes de estados, assassinatos e traições. A situação ficou péssima quando Israel se aliou à Síria para destruir Judá, e Judá, por sua vez, tornou-se vassalo da Síria para resistir aos ataques do norte. O resultado foi que em 722, a Síria varreu Israel do mapa, fazendo desaparecer a maior parte das 12 tribos. Terceiro ponto, eu estou correndo um pouco. O Reino do Sul, mesma coisa. Reino do Norte, idólatra. Reino do Sul, vocês vão ver que aceitavam os falsos profetas. Estavam gostando daquilo que os nossos ouvidos amam. O quê? Você pode viver no seu pecado. O que tem a ver isso? Não, mas um irmão falou isso, que a gente tem que viver em santidade. Não, ele é um louco. Acredita nisso daí, não. Pra quê? Beber, fumar, entendeu? Pode, uma tatuagem de vez em quando, né? Namoro, antes, pode também, ué. Entendeu? Então, era exatamente, eu estou contextualizando para vocês entenderem que naquela época também existiam falsos profetas, igual tem acontecido nos nossos dias. Então, para a gente ficar esperto, que não há nada novo realmente debaixo do sol. Então, nós vamos ver que a política muda, religião, e aí, qual é o fim? Cativeiro. Olha a política do Reino do Sul. O Reino do Sul também possuía as suas vantagens. Judá ficou com a cidade capital, Jerusalém, e também com um grandioso templo, projetado por Davi e edificado por Salomão. Além disso, Judá ficou também com a tribo dos sacerdotes e levitas, e, portanto, manteve-se nas prescrições dadas por Deus. De Moisés, por meio de Moisés. Outro ponto importante foi que Judá teve apenas uma dinastia. A de Davi houve apenas um período em que não se assentou no trono de Davi um descendente seu. Quando Atalha subiu ao trono, todavia, Joiada destronou Atalha e fez de Joás rei em Judá. Olha a religião. Judá prosseguiu tendo muitos reis, alguns bons, tementes a Deus, e outros nem tanto. Mesmo com Roboão, o povo aderiu à idolatria. Os reis que não temiam a Deus possuíam falsos profetas para profetizar aquilo que o coração, tá amando. E assim desviaram também os sacerdotes, os levitas e todo o povo, até que Deus levantou a Babilônia para punir a Judá. Como eu disse, olha, o tempo que levou, misericórdia de Deus só vindo. E o juízo em cima de uma lesmia. Mas quando vem, olha o cativeiro. Após a destruição do Reino do Norte pelos assírios, que era um povo, irmãos, eu vou dizer para vocês, se tem um povo que era canibal, eram os assírios. Vocês não sabem o que eles faziam, irmãos. Eles pegavam anzóis no nariz do fulano, da fulana, e puxavam nu na cidade. Anzol no nariz, igual peixe mesmo, puxava nu, arrancando couro da pele. Imagina a situação, eles eram canibais. A Babilônia ascendeu como grande potência. Nabucodonosor, rei de Babilônia, cercou e invadiu Jerusalém, capital de Judá, destruiu a cidade, o templo, levou os utensílios sagrados e o povo da cidade em cativeiro para a Babilônia em 586, como eu tinha dito, deixando em Jerusalém apenas os mais pobres em uma situação de miséria e destruição. Então nós vemos nessa lição várias coisas. Vemos que o povo idolatrou,
nós vemos que o povo aceitava falsas profecias. Uma coisa que, antes de concluir, que eu vejo nessa história, e eu tento trazer para cada um de vocês, é que essa história é a nossa história. Esses reis, as idolatrias, as falsas profecias, é a nossa história. Nós, muitas das vezes, por causa do engano no nosso coração, nós queremos aceitar essas falsas profecias. Muitas das vezes, nós idolatramos. Se tem algo no nosso coração que ele é idólatra, não tem uma pessoa que não é idólatra. João Calvino, que foi um homem de Deus, disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, ela produz ídolos. Tudo nós idolatramos celular, nós idolatramos pai e mãe, nós idolatramos vestido, cargos, enfim, não tem nada que a gente não idolatre. Nós somos idólatras por natureza. Mas algo me chamou a atenção quando eu olho para a Escritura, principalmente em Mateus 1, na genealogia de Jesus, nós vamos ver todos esses homens. Nós vamos ver mulheres que não levaram uma vida que agradou a Deus. Nós vamos ver Salomão na genealogia. Imagine você, juvenil, e você, quem está me visitando. Imagine cada um de vocês. Se vocês hoje fossem fazer uma árvore genealógica, eu acho que é isso que se faz, eu acho que é assim. Se você fosse fazer uma árvore que fosse expressar sua genealogia, achei melhor, ficou mais legal assim. Se fosse expressar sua genealogia, você colocaria a pessoa que você sabia que era um feiticeiro, que queimava o filho pelo fogo, que era idólatra, que tinha um bezerro de ouro dentro de casa, que era uma prostituta, que era um adúltero e um assassino? Será que você colocaria pessoas assim na sua genealogia? Mas se vocês olharem depois Mateus capítulo 1, vocês vão ver exatamente que, no verso 1 até o verso 17, que essas pessoas todas estão lá. E elas estão lá por um único motivo, para dizer que Deus ele é misericordioso para salvar o mais vil de todos os pecadores. É por isso que quando a Escritura diz que não há, Romanos 3,10, que não há um justo nenhum sequer, Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, você é esse pecador. Você é essa pessoa. Você muitas vezes já idolatrou, você muitas vezes já praticou algum tipo de feitiçaria. Você muitas vezes já mentiu. Você muitas vezes já se prostituiu na sua mente. Então, na genealogia de Jesus, há espaço para qualquer tipo de pecador arrependido. Arrependido. Aquele que se prostra, aquele que sabe da sua real miséria, tem espaço na genealogia de Jesus. Eu gostaria de ler algo para vocês, que diz o seguinte: assim como os personagens elencados em Mateus foram homens e mulheres pecadores, da mesma forma esses versículos demonstram que nada está fora do alcance da misericórdia divina. John Charles Riley está certo ao dizer que, mesmo que os nossos pecados sejam tão grandes como os de qualquer pessoa mencionada por Mateus, no capítulo 1, no verso 17, eles não nos fecharão as portas do céu, desde que nos arrependamos, desde que nos creiamos e nos arrependamos, e creiamos no Evangelho. Assim como o Senhor não se envergonhou de nascer de uma mulher cuja genealogia contém nomes como os que acabamos de mencionar, também não se envergonhará de nos chamar de irmãos e de nos dar a vida eterna. Então, que fica essa reflexão?
E eu gostaria de concluir essa lição que diz: percebemos que o povo de Deus não se entendeu, dividiu-se e não resistiu aos ataques das nações vizinhas. Jesus rogou ao Pai clamando pela unidade de seu povo, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, ressaltando a extrema importância da unidade cristã. E como eu disse, gostaria de fazer algumas perguntas a vocês. Primeira pergunta, e aí vocês podem responder depois no WhatsApp, pode responder também no chat, também pode estar respondendo por escrito também aí nos comentários. Então a primeira pergunta é: qual foi o resultado da divisão do reino de Israel? A segunda: os anciãos de Israel solicitam impostos mais leves. Qual a atitude de Roboão a este pedido? Terceiro, qual a atitude de Jeroboão por temer a ida do povo do norte para Jerusalém? Quarto, Judá foi levado cativo para qual nação? E quinto, qual o ensinamento de Jesus sobre um reino dividido em Mateus capítulo 12, verso 25? É muito importante que vocês possam responder essas perguntas. Pode responder no chat aqui, ou nos comentários, ou no WhatsApp, para que vocês possam estar crescendo. Isso também nos ajuda também a formularmos outras perguntas. Amém? Então, gostaria de, antes de orar, pedir para que você que está nos visitando, você que é membro daqui dessa igreja, a ofertar. Nós temos ferramentas como o PicPay, nós temos o Pix, temos transferência bancária. Então, fique à vontade para estar ofertando. Irmão, eu não tenho R$2, eu tenho 1. Não importa a sua oferta. Aquela viúva que depositou só duas moedas, ela depositou aquilo que realmente mais valia para ela. Então, faça uma oferta com fé. E eu creio que Deus irá recompensar cada um de vocês abundantemente. Os pastores têm direcionado a cada um de nós uma mensagem profética, que Deus irá prosperar, Deus irá encher os seus celeiros. Então, oferte com fé neste momento, que Deus irá fazer uma obra tanto na sua vida financeira, ou talvez você está precisando de um trabalho. Este é o momento de você estar ofertando na casa do Senhor, e que Deus o abençoe nesta manhã. Não esqueçam de dar o seu feedback, que é muito importante para cada um de nós. Amém? Gostaria de orar. Muito obrigado pela sua participação e por estar conosco até agora. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, por sua presença nas nossas vidas, sua presença, meu Deus, no nosso dia. Que o Senhor, meu Deus, venha estar conosco no decorrer desse dia, que a gente possa refletir, meu Deus, acerca do seu reino, que a gente possa deixar, meu Deus, de ser idólatras, deixar, meu Deus, de aceitar, meu Deus, aquilo, meu Deus, que o nosso coração, que é tão enganoso, quer ouvir, meu Deus, mas que a gente possa escutar, meu Deus, a voz do teu Espírito Santo nas nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor nos transforme, meu Deus, segundo a imagem do seu Filho. Nos faça, meu Deus, a cada dia, meu Deus, crescer, meu Deus, na graça e no conhecimento. Nos torne mais humildes, nos torne mais quebrantados, meu Deus. Mude-nos, Deus, a cada um de nós, meu Deus, a semelhança do seu Filho, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, faça uma obra em nós, meu Deus, e use-nos, meu Deus,
com poder e graça, meu Deus, que a gente possa, meu Deus, testemunhar do seu evangelho onde estivermos, meu Deus, e que a gente, meu Deus, possa ter ousadia para expulsar os demônios e curar os enfermos, meu Deus. Em nome de Jesus, faz uma obra poderosa, meu Deus, no meio de nós. Amém.